Diz assim o texto, lá no capítulo 12, você quer acompanhar comigo aí na tua casa, diz o texto, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Olha que maravilha, meu irmão, que coisa boa. O texto diz, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Olha que maravilha, né? Quando Deus faz esse tipo de promessa pra gente, né? E ele diz, eu vou engrandecer você. Meu Deus, engrandecerei o teu nome. Deus disse, eu vou fazer você ficar conhecido. E fez mesmo, né? E fez. Abraão é conhecido no mundo todo. Engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. E diz mais, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o texto diz no versículo 4, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Irmão, presta atenção. Heraldo, quando eu prego esta mensagem Deus me deu, sabe há quantos anos atrás Deus me deu essa mensagem, Heraldo? 23 anos atrás. Para pensar. Essa mensagem eu ainda carrego na minha Bíblia até hoje. 23 anos atrás, Deus me deu esta mensagem. Qual é o tema desta mensagem, irmão Marcos? 3 tempos na vida de quem tem uma chamada. E que tempos serão esses, irmão Marcos? Tempo de promessa, tempo de provação e tempo de cumprimento de promessa. Mas quando eu leio a história de Abraão, quando a gente lê o versículo 1 do capítulo 12, a gente fica maravilhado. Meu Deus, quanta promessa para um homem! Eu imagino que quando Deus está falando a respeito das promessas para Abraão, Abraão fica maravilhado. E eu sempre digo, Heraldo, como é bom a gente viver o tempo das promessas de Deus. Quantas vezes, Heraldo, no tempo da promessa, Deus levantou profetas. Onde você ia, cantava um louvor, daqui um pouco levantava alguém no meio da igreja e vinha na tua direção e dizia, assim diz o Senhor. Não é verdade? Todo lugar onde a gente ia, parece que lá Deus tinha que levantar alguém para lembrar a nós que Ele tinha promessas, ou que Ele tem promessas nas nossas vidas. E é excelente, é ótimo nós vivemos o tempo das promessas de Deus. O nosso coração se alegra, e aí Deus diz, eu vou te abençoar, o teu nome vai ser conhecido, as pessoas vão falar de você, a tua fotinho vai aparecer nas redes sociais, vão colocar o teu vídeo no YouTube, pessoas vão ser salvas através do louvor que você cantar, das mensagens que você vai pregar. E como é maravilhoso viver o tempo das promessas de Deus. Só que eu pensava que ficava só nisso. Eu pensava, Deus fez a promessa, show de bola, amanhã a promessa vai se cumprir na minha vida. E por que eu digo que essa mensagem mexe comigo? Porque há cerca de 23 anos atrás eu recebi uma promessa da parte de Deus. Deus usa a minha sogra para falar a respeito da chamada maravilhosa que Deus tinha com a minha vida. E eu e a minha esposa decidimos ir embora para Passo Fundo. E eu disse, eu quero viver as promessas de Deus. E eu tenho certeza, daqui 1 ou 2 meses vocês vão ouvir falar do meu nome. Saímos sem nada daqui, só com uma promessa. Aí a gente chega na cidade de Passo Fundo. É por isso que essa última parte do louvor que você cantou falou meu coração. Nas horas de angústia, de tribulação pelas quais a gente passa, Deus está lá conosco. Porque existe o tempo da promessa. E é maravilhoso viver este tempo. Só que infelizmente eu tenho uma notícia, talvez não tão agradável assim, para dar para você que está aí na tua casa, que tem promessa de Deus. Depois do tempo da promessa não vem o tempo do cumprimento das promessas. Não, vem o tempo da provação. Isso talvez ninguém falou para você. Que no teu caminho teriam espinhos, dificuldades, momentos de lutas, tempos em que você talvez pensaria até em parar, em desistir daquilo que Deus falou a respeito da tua vida. E eu imagino, Heraldo, que você, quantas vezes nessa trajetória, você se perguntou, Deus, e cadê a promessa? Já se passaram anos, Senhor, foram tantas revelações, tantas profecias, e estou eu aqui, lutando na prova, na dificuldade. Só que não avisaram para você
promessa, vem o tempo da provação. E não é fácil viver o tempo da provação. Não é fácil. São noites escuras, madrugadas de choro, e que muitas vezes você passa a noite inteira rolando na cama, desesperado, dizendo: Senhor, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Mas você tem uma promessa. O Deus que te fez a promessa não esqueceu da promessa que Ele fez para você. Muitas vezes somos nós que enterramos a promessa, desistimos da promessa, não temos paciência para esperar o tempo de Deus, porque as coisas não vão acontecer no teu tempo, elas acontecem no tempo de Deus, porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. O Deus que te fez a promessa é fiel, só que a promessa vai se cumprir no tempo dele, não no teu tempo. E eu saio de Juí com uma promessa maravilhosa. Deus usou a minha sogra, dizendo: Marcos, muita gente vai te conhecer neste Brasil. As pessoas vão ouvir falar do teu nome. Deus vai te honrar. Deus vai te dar crescimento nesta terra. Mas eu chego em Passo Fundo, pouco tempo que a gente está morando lá, daqui um pouco vem um vendaval e eu perco a minha família. A minha esposa que estava comigo agora decide me abandonar. E aí como é que fica num momento desses? Eu lembro de... Logo que a gente se separou, que a Márcia veio para a cidade de Juí e me deixou lá em Passo Fundo, eu fiquei uma semana enclausurado dentro de um quarto, chorando, sem saber o que fazer da minha vida. Eu disse: Senhor, como? Eu carrego uma promessa, Senhor, mas agora a minha esposa, a minha companheira que o Senhor me deu, Senhor, a mulher que eu amo, não está mais aqui, eu perdi a minha família, Senhor. O que será das tuas promessas? E a gente fica sem entender. E a gente questiona Deus, e a gente pergunta para Deus, e parece que no tempo da provação, Deus tira um tempo para ficar em silêncio e não responde a gente de forma nenhuma. Mas quando eu pensei que tinha chegado no meu limite, alguém bate na porta da minha casa e diz: Marcos, eu estou indo para um culto, não quer ir junto comigo? Eu digo: eu não tenho força para nada, rapaz. Ele diz: mas vamos junto, eu senti de Deus de te... Vamos, você precisa ouvir uma palavra, receber uma oração, você não está bem, rapaz. Insistiu tanto que eu aceitei. Quando eu chego naquele culto, a missionária que está ministrando lá, ela prega exatamente esta mensagem. Há 23 anos atrás eu nunca mais esqueci desta mensagem. 3 tempos na vida de quem tem uma chamada: tempo de promessa, tempo de provação e tempo de cumprimento de promessa. E ela pregando, eu disse: Senhor, é comigo que o Senhor está falando. E ela dizia: tem gente que está vivendo o tempo da provação, mas não é porque você está na prova que Deus esqueceu do que Deus falou a respeito da tua vida. E ela disse: fique tranquilo, o tempo da provação não dura para sempre. Daqui um pouco ele passa e as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Heraldo, aquela mulher desceu daquele altar, eu estava no último banco daquela igreja, uma igreja enorme, mais de 500 pessoas naquele culto, e ela disse: você mesmo, moço, se coloca de pé aí, Deus te trouxe aqui porque Ele queria falar com você. Ela chegou pertinho de mim e disse: pega todas as tuas coisas e volta para tua terra natal, porque a partir de hoje eu restituo a tua família e eu começo a cumprir todas as promessas que eu falei a respeito da tua vida. O tempo da provação naquele dia se findou para mim e Deus começou, Heraldo, honrar a minha vida, o meu ministério, porque Deus é fiel e eu não desisti. Glória a Deus. Quando eu chego aqui, Deus devolve a minha esposa. Deus me dá uma família linda, uma família abençoada. Me dá 2 filhos maravilhosos. E Deus começa a soprar o meu nome. Hoje, quantas pessoas que conhecem o pastor Marcos Cavalheiro, quantas pessoas que já ouviram algum vídeo meu nas redes sociais. Quantas pessoas que já foram tocadas pelo Espírito Santo através das mensagens que eu prego. Só que estas mesmas pessoas não sabem tudo o que eu passei no tempo da provação, para poder chegar no tempo em que Deus honrou e cumpriu a promessa. Foram mais de 23 anos
na minha vida. É fácil dizer, o pessoal conhece o pastor Marcos, mas não sabe o que eu passei. Não sabe das lutas que eu enfrentei. Não sabe dos momentos de desespero. Dos dias que eu não tinha vontade de levantar daquela cama, abrindo a porta daquele guarda-roupa, vendo as roupas da minha esposa e sabendo que ela não estava mais lá. Pensa no desespero, na angústia, na tristeza. Mas hoje o meu coração se alegra. O tempo da provação passou e Deus cumpriu o que Deus falou. Chegou o tempo do cumprimento da promessa. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Você que está aí na tua casa, quem sabe vivendo um tempo de tribulação, um tempo de provação. Quem sabe você até já desistiu da promessa que Deus lançou sobre a tua vida, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, é só um tempo, este tempo vai passar. Deus fez a promessa para Abraão, levou 25 anos para a promessa se cumprir, mas Abraão permaneceu fiel e Deus foi fiel com Abraão. Aleluia! Glória a Deus. Se você perseverar, se você não desistir, daqui um pouco, o que Deus prometeu para a tua vida vai começar a se cumprir. É verdade. Glória a Deus. Não importa se as pessoas que estão à tua volta, Lucas, não acreditem nas promessas. É você que tem que acreditar. Pega a promessa, guarda no teu coração, não desista, persevera, passa pelo tempo da provação, porque se foi Deus que falou, Ele é fiel e a promessa vai se cumprir na tua vida. Glória a Deus. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que Deus prometeu para você. Você que está aí na tua casa. Ei, não importa o que você está passando. Ei, a promessa que Deus te fez vai se cumprir na tua vida. Vai se cumprir. E hoje, Deus fez tantas coisas na minha vida. Eu sou tão feliz com Deus. Eu sempre digo, Heraldo, que privilégio servir a Deus. Que honra poder servir a Deus. Que honra poder ministrar a sua palavra. Para mim é uma honra. Para mim é um privilégio. Não tem dinheiro no mundo que pague. Deus ter olhado para mim quando ninguém olhava para mim. Deus ter me escolhido em meio a multidões de pessoas. Eu não merecia, mas Ele olhou para mim. Ele olhou para mim, me fez uma promessa e hoje Ele está cumprindo as suas promessas sobre a minha vida. Só que tem o tempo de provação. Só o refrãozinho do louvor que você cantou. Ei, para você que está vivendo o tempo da provação, nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou, Jesus. Se você cair, Jesus levanta. Se estiveres doente, Jesus é a cura. E se estiveres questões, Jesus é a resposta. E se precisares de um abraço, Jesus consola. Não é como os homens, não, 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 não. Não é como os homens, não, 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 não. Escute, olha. E quando oras, Jesus ouve o seu clamor. Quando sofres, Jesus sente a sua dor. Quando precisas, Ele responde com muito amor. Não é como os homens, não, 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 não. Não é como os homens, não, não. Nas horas escuras
ficou Jesus. Meu Deus, ó. Que coisa maravilhosa, cara. Jesus, amado. Jesus. Uma pessoa colocou um comentário aqui. Ela disse: eu abandonei o ministério, eu estava quebrado. Fundo do poço, mas eu vi essa mensagem. Deus falou muito forte comigo. Glória a Deus. Quantas pessoas desistindo da chamada, né? Do ministério, das promessas que Deus tem, por causa das lutas, das dificuldades, né, Lucas? E às vezes dá vontade de parar mesmo, porque não é fácil, né, Heraldo? Mas aí o Senhor vem num momento como esse, né? E manda dizer assim, ó. É. E vai e clama minha voz pelo caminho, faz lembrar que fui providência no deserto e que eu sou o mesmo, pois eu não mudo. Tão bom Deus já foi na nossa vida, né? E vai e diz quantas bênçãos e milagres realizei, das feridas machucadas que curei, e não sei qual o motivo que te afastou de mim. E Ele te chama nessa noite. E estou esperando voltar. Tem lugar na mesa, toma o teu lugar.